Ai, que coisa mais boa este morango. Mas que diferente. Esse morango aqui é tão pequenininho. Mas de onde vem o morango? Qual é a origem do morango? Eles são todos iguais? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse vídeo que vai falar sobre a origem dos morangos. Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho dois tamanhos bem diferentes e isso vai ter tudo a ver com essa aula que eu vou dar hoje. É importante a gente se situar no tempo. Os morangos, eles existem no planeta Terra antes que a espécie humana surgiu, tá? Então, surge muito anterior à nossa origem no planeta Terra. Mas como saber a origem dos morangos, né? Então, alguns estudos mostram que eles estão bastante distribuídos no planeta Terra, mas como chegamos, por exemplo, num morango desse tamanho em comparação com esse? Na Ásia, apresentam 4N e 6N, então 4 conjuntos de cromossomos ou 6 conjuntos de cromossomos, e aí eles atravessaram pelo Estreito de Bering, que é o mesmo estreito em que a espécie humana atravessou desde a África e que ela começou a colonizar então a América. Isso ocorreu há milhões de anos atrás. De alguma forma, esses morangos da Ásia, eles atravessaram pelo Estreito de Bering, se encontraram com outros morangos que ocorriam na América do Norte. Hibridizaram, então houve uma fusão entre esses genomas, que provavelmente deve ter surgido então esse novo híbrido. Mas o que é então esse 4N, 6N? Então são conjuntos genéticos, tá? Por exemplo, a nossa espécie humana, ela tem os nossos espermatozoides e os óvulos, eles são N, são haploides, eles têm só um conjunto genético. Para as plantas, existem muitos casos de poliploidia, ou seja, muito mais agrupamentos genéticos. Trago aqui um exemplo, né? Um morango menorzinho, ele seria equivalente a dizer que, por exemplo, ele tem 2N, enquanto que esse aqui seja poliploide. Por quê? Porque ele é maior. Então, ele tem mais proteínas que estão sendo produzidas, porque tem mais grupamentos genéticos. Então, a maquinaria genética é muito maior, tá? Casos de poliploidia são bastante frequentes em plantas e não em animais. Em animais, geralmente, os casos de poliploidias levam a aborto, o feto não se desenvolve. Então, os gametas humanos são 23 cromossomos, isso do pai e isso da mãe. Quando eles se juntam, então, esse conjunto de 23, eles são haploides, e quando se juntam, eles formam então os 46 cromossomos. Continua tendo 2 cromossomos que são relacionados ao sexo e os outros cromossomos são os autossomos, tá? Não estão relacionados às questões sexuais. Mas o que é uma espécie então 4N e 6N? São espécies então que elas apresentam 4 conjuntos genéticos, assim como os gametas da espécie humana tem 23 cromossomos, o espermatozoide 23 cromossomos, o óvulo, e quando se fundem formam 46 cromossomos. Esse conjunto de 23 e de 23 é um grupamento genético. Então, N, né, que é um grupamento, um outro N, um outro grupamento de 23, e aí se fundem e geram um de 46 cromossomos, tá? Então, é 2N com 46 cromossomos. Nesse caso aqui, a espécie 4N seria 4 grupamentos. Se isso fosse possível na espécie humana, seria o equivalente a dizer que é 23 cromossomos, que é um grupamento genético, vezes 4. Aqui tem o Estreito de Bering, então, provavelmente os frutos se dispersaram atravessando o Estreito de Bering, que é essa parte superior ali, e com isso se hibridizaram com os morangos que já ocorriam no norte da América do Norte, o que resultou então numa espécie híbrida de 8N. A partir então dessa nova espécie híbrida, acredita-se que os pássaros levaram os morangos octaploides, então 8 conjuntos cromossômicos, para locais que viriam a ser o Chile e o Havaí. Então dispersaram. Então, seria mais ou menos equivalente assim, ó. Esses aqui foram os morangos em que se desenvolveram na América, através desse híbrido octaploide, e esses aqui seriam os morangos originários, por exemplo, da Europa, que posteriormente, então, se cruzaram, resultando em morangos com 4 e com 6,
conjuntos, hibridizaram com a espécie nativa e geraram esse D8N, que seriam morangos maiores. Mas o que tem a ver então os morangos com o Chile, né? Então, os morangos do Chile são octaploides, ou seja, tem 8 cópias completas do genoma que foram feitas por várias espécies de pais diferentes. Por esse motivo, o tamanho dos morangos chilenos são bem maiores que os europeus. Então, morangos chilenos e morangos europeus. Nos períodos em que estavam colonizando a América, foi levado esses morangos octaploides para a Europa. A princípio, a origem dos morangos está relacionada então a esse cruzamento que foi feito o híbrido, né? Fica aí que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a biologia do morango. Você acha que morango é um fruto? Esse morango que você está vendo aqui é um fruto? Qual é a parte que é um fruto aqui? Tá? Fica aí e bom apetite!